Oi, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao vídeo de hoje, o nosso primeiro vídeo do canal do ano de 2025. E, gente, hoje, quando eu decidi gravar o vídeo aqui pra vocês pro canal, eu vi que a gente tinha batido 6.000 inscritos e eu fiquei muito feliz. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que se inscreve no meu canal, a todo mundo que vai lá me seguir no Instagram, que me manda uma mensagem, né? Eu tento responder tudo, então... eu tô muito feliz, estava um pouco sumida sim, mas vocês já vão saber o motivo, porque eu vou contar tudo o que aconteceu nesses últimos meses, né? É claro que assim, em tom de alerta, então... pra você que tá pensando em sair do seu atendimento em casa, né? Eu não sei se você faz atendimento indo a domicílio ou se você atende na sua casa. Pra você que tá pensando em dividir um espaço com uma amiga ou dividir um espaço com uma pessoa que já tem o espaço dela e você tá pensando em ir pra dividir, né? Eu vou te dar alguns alertas, né? Eu costumo falar que tem coisas que a gente só aprende passando, mas eu tô aqui pra te mostrar algumas coisas que você precisa levar em consideração antes de você fechar esse negócio, porque nada mais é uma forma de você fechar um negócio. Então, eu vou te falar algumas coisas que você deve levar em consideração antes de você tomar essa decisão, pra que no futuro você não tenha nenhum tipo de arrependimento, assim como eu tive também. Mas tudo é um aprendizado, então hoje eu vou contar pra vocês tudo que vocês devem levar em consideração antes de vocês dividir uma sala com alguém. Mas antes da gente ir pro vídeo de hoje, eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Se quiser me acompanhar lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui também. Lá no Instagram eu tava super ativa, mas sim, eu dei uma sumidinha aqui do YouTube, mas estou voltando, né? Então, hoje fiz até uma anotação aqui de tudo que eu quero conversar com vocês e tudo que vocês devem levar em consideração antes de vocês tomarem essa decisão. Bora lá? Bom, você que já me acompanha, já é inscrita no canal, me acompanha lá no meu Instagram, você já deve saber que eu comecei sendo lash design, comecei a minha profissão e eu atendia na minha casa. Eu separei um quarto na minha casa, então eu iniciei na profissão dessa forma. Depois eu acabei saindo da minha casa e fui dividir uma sala comercial com mais 2 profissionais. E foi um grande aprendizado, cresci bastante, pude observar algumas coisas. E eu sempre costumo falar que é muito bom a gente passar por certas situações porque a gente aprende, a gente consegue tirar boas lições. Então hoje eu vou começar falando dos pontos positivos, porque que você deve levar em consideração dividir sala com uma amiga ou uma outra profissional que já esteja na sala. Se você estiver pensando em tomar essa decisão, eu vou te falar alguns pontos positivos que me levaram pensar, né, sobre isso e me levaram a fazer com que eu saísse da minha casa e fosse lá dividir essa sala com mais 2 profissionais. O primeiro ponto positivo é que dividir um espaço e financeiramente falando, não sei, né? Por exemplo, eu sou do bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Então aqui tem uns prédios comerciais, tem umas salas comerciais muito legais, só que é bem caro, porque Madureira é um bairro que, como tem o Mercadão, então é um bairro que muitas pessoas vêm de outros bairros para fazer compras aqui nesse bairro. Então é um bairro que ele tem bastante... dá pra você chegar de trem, de BRT, de carro, né? Ônibus, tem várias linhas de ônibus. Então é um bairro que ele é bem movimentado. Então por conta disso, as salas comerciais, elas são bem caras. Então dividir, achar uma pessoa pra você, né, sair da sua casa e dividir esse espaço é muito bom, porque isso significa que você vai conseguir dividir as despesas também. Não só despesa de aluguel, condomínio e luz, a água ela já está inclusa dentro do condomínio. Não só essas contas, mas também, por exemplo, as contas de produtos de limpeza, se você vai servir um cafezinho, água que você vai ter que comprar, açúcar, um biscoitinho pra você servir ali no cafezinho, né, pra quando você for fazer o seu atendimento à cliente, ela tirar uma foto, postar no Instagram e te marcar. Então, assim, tudo é dividido. E isso é um ponto bem positivo, porque aí ao invés de você pagar sozinha, arcar com esses custos sozinhas, você vai ter que dividir. Então isso é um ponto muito bom. E aí com isso a gente vai pro segundo ponto positivo que eu coloquei aqui, que é fazer captação de cliente. Quando você está dividindo uma sala comercial, a rotatividade, né, seja ela você e mais uma ou você e mais 2, a rotatividade de clientes dessa sala vai ser muito grande. Então você vai acabar fazendo captação
captação de clientes da outra profissional ou das outras profissionais que você tiver dividindo ali aquela sala. Então isso é muito bom, é um ponto positivo, porque aí vocês vão conseguir ter essa troca de cliente por conta da rotatividade da sala e das clientes ali, das profissionais, né? Isso é um ponto muito positivo. E aí, um ponto também muito positivo é ter um estímulo a mais. Eu lembro que quando eu atendia na minha casa, claro, tudo tem o seu ônus e o seu bônus. Era muito bom. Eu amava atender na minha casa, gostava muito, mas às vezes eu me sentia muito sozinha. Apesar de eu ter muitas clientes que viraram minhas amigas, né, e a gente acaba rindo, brincando, conversando, usando aquele momento ali do atendimento como como um momento assim de renovação, né? Tanto para cliente quanto para mim que era profissional. Entretanto, muitos dias eu acabava me sentindo sozinha. Então, para fazer produção de conteúdo, criar o conteúdo ali, ou até no dia a dia do trabalho mesmo, eu acabava me sentindo muito sozinha. E aí, quando você tá numa sala comercial, que você tá dividindo o espaço com mais outras profissionais, então o dia a dia ele acaba sendo muito legal, acaba sendo muito leve. Às vezes você não tá se sentindo tão bem, então uma ajuda a outra, uma levanta a outra, uma incentiva a outra. Então isso foi uma coisa que eu tirei dessa experiência de dividir sala. Eu tirei assim de uma experiência positiva, foi muito legal, porque atendendo em casa, mesmo tendo as minhas clientes, às vezes eu me sentia um pouco sozinha. E na produção de conteúdo também, pra gravar, pra ter ideia. Então, quando você tá, né, com outras pessoas ali, com outros profissionais que têm a mesma visão que você, acaba que o dia a dia fica um pouco mais fácil. Entretanto, nem tudo são flores, não é? Vem aí os pontos negativos também, né, que eu pude aprender. Então, são assim, olhando pra trás, pra trajetória de quando eu pensei e quando eu de fato saí da minha casa, eram coisas que eu não tinha uma percepção. Hoje, depois de ter passado pela experiência, eu digo que sim, agora eu tenho uma percepção do que eu quero de modelo pro meu negócio e o que eu não quero. Então, o que eu quero ficou muito mais claro e o que eu não quero também. Então, quando você tá lá dividindo a sala, né, ai, Fernanda, uma amiga minha, vieram me fazer essa pergunta lá no direct, uma amiga minha quer dividir uma sala comigo, ela faz tal serviço, eu faço tal serviço, acho que vai ser o casamento perfeito. Então, antes de você fazer isso, você deve levar em consideração também os pontos negativos, que é uma questão, assim, essencial. Limpeza. Como é que é essa sua amiga lá onde ela atende, no espaço dela? Se você for uma pessoa que ela gosta muito de ter o seu espaço muito limpo, muito organizada, sua amiga ela já é mais descontraída, ela já não faz tanta questão de deixar o espaço tão limpo. Então, assim, isso vai entrar em atrito. Se não for bem conversado antes de você tomar essa decisão, é uma coisa que vai entrar em atrito. Você e a outra profissional precisam estar olhando para o mesmo lugar. Vocês precisam concordar com as mesmas coisas. Eu vou dizer aqui uma coisa que agora eu tô dizendo para todo mundo, que é uma frase que escolher uma pessoa para dividir a sala, uma sala comercial, é como escolher uma pessoa para você dividir a vida. Seja num relacionamento de namoro, de casamento, as ideias precisam estar alinhadas. Se não tiverem, não vai dar certo. Principalmente no dia a dia. Uma vai acabar ficando mais sobrecarregada do que a outra. Então, tem essa questão também de recepcionar o cliente. Como que a sua amiga ou a profissional que você tá, indo dividir a sala, ela recepciona o cliente? Ela serve uma água? Ela serve um café? Se ela serve, é importante para ela servir essa água para cliente numa taça de vidro? Ou é importante para ela servir o cafezinho para cliente numa xícara bonitinha com 2 biscoitinhos? Ou ela prefere servir naquele copinho de plástico? Eu digo isso porque são coisas que no dia a dia, ali na hora do atendimento, destoa. Se uma seguir por uma linha e a outra seguir por outra linha, no dia a dia do atendimento, vai acabar destoando. E as clientes, elas percebem quando o ambiente é diferente. Elas percebem quando uma profissional trabalha de uma forma e a outra profissional trabalha de outra forma. E eu penso que tudo agrega valor. É muito mais bonito você servir
Gente, nem que seja uma água. Uma água é a coisa mais simples do mundo. Mas fica muito mais bonito você servir numa taça a água para sua cliente do que num copo descartável. Ai, Fernanda, que besteira. Conversa com as suas clientes e vê o que elas acham disso. Eu, Fernanda, acho que agrega muito mais valor, que ela se sente mais especial. E, gente, leste tem um monte por aqui em Madureira, tem um monte. Só que eu preciso mostrar o meu diferencial, não só no procedimento, mas nos pequenos detalhes. A gente ganha a cliente nos pequenos detalhes. Então não adianta você ser uma profissional que seu trabalho é muito bonito, muito impecável, mas a cliente chega no seu espaço e você não oferece uma água, você não oferece um café no pós, porque quem faz cílio não pode tomar café antes, tá, gente? Só depois, porque é a pessoa tá indo lá pra relaxar, ela vai acabar dormindo. Então, mesmo que ela fale assim, mas o café ele não me faz dormir, ele não me faz ficar acordada, né, a cafeína, mas acaba prejudicando, porque a pálpebra fica tremendo. Então, assim, se você não oferece uma balinha pra sua cliente, sabe, a cliente ela não vai voltar. Então, a gente tem que ter um diferencial. Então, se você quer servir numa taça água para sua cliente e a sua amiga quer servir para as clientes dela num copo descartável, não vai bater, não vai ornar. Isso é uma coisa boba, mas que as clientes percebem. E a cliente da sua amiga que tá bebendo num copo descartável, ela vai querer beber na taça, porque, gente, é muito mais bonito, sabe? Se eu quero o melhor para mim, eu também quero o melhor para minha cliente. E o melhor é o quê? Beber numa taça bonita, entendeu? Tomar um cafezinho numa xícara bonita. São coisas que fazem a diferença. Outra coisa que faz a diferença também é a captação de cliente. Eu coloquei captação como sendo um ponto positivo, mas tem um outro lado também. A sua cliente, eu vou dar um exemplo. Eu faço cílio. Ai, Fernanda, eu faço cílio e tô indo dividir a sala com a menina que faz unha. O meu público-alvo precisa ser parecido com o público-alvo da minha amiga que faz unha. Porque senão você não vai conseguir fazer captação de cliente dela, nem ela das suas clientes. E o dia a dia ali, por exemplo, se eu atendo, vou dar um exemplo, o meu cílio, a colocação ele é R$40. Eu faço ali o cílio bem rapidinho, em 30 minutos. A minha amiga, ela faz um alongamento e o alongamento dela é R$200. Isso significa o quê? Que o meu público é diferente do público dela. Então a gente não vai conseguir fazer captação de cliente. Porque uma cliente que paga R$40 no cílio, ela não vai querer pagar R$200 numa unha simples. Ela vai atrás de uma pessoa, de uma profissional que faça um pouco mais em conta, um pouco mais barato. Então, a gente não vai conseguir ter essa troca de cliente, que a ideia inicial de dividir uma sala nada mais é do que isso, gente. A gente dividir os custos e conseguir fazer essa troca, essa captação de cliente. Ela pega meus clientes e eu pego os clientes dela. Então, vocês precisam se atentar se o público é o mesmo. Se o público dela é um público A e o seu é um público B, vocês não vão conseguir fazer essa troca. E outra coisa também com relação às clientes serem diferentes, vocês precisam se atentar. Porque a cliente que ela é um pouco mais exigente, que ela é e ela paga por um serviço um pouco mais caro, ela vai se incomodar se o ambiente em que ela está é um ambiente calmo, é um ambiente tranquilo, é um ambiente que tenham pessoas da mesma, não vou falar da mesma condição financeira, mas num espaço que sejam parecidas com ela. Não sei se vocês vão conseguir me entender. Essa diferença de público é uma coisa que pode acabar afetando tanto a profissional, a outra profissional, quanto você. Porque as suas clientes, elas podem acabar não voltando se elas não se sentirem bem no seu novo espaço. Então vocês precisam se atentar a isso também. E outra coisa também, que foi até um ponto positivo que eu coloquei, dividir conta. É claro que vai ser dividir conta, mas se tiver uma prestação de contas, entendeu? Se tiver uma prestação de contas, isso vai ser um ponto positivo. A partir do momento que você está dividindo uma sala, significa que tudo vai ser dividido. A água, o papel higiênico, o condomínio, a luz, a internet. Então tudo precisa ser muito bem esclarecido. Cria um grupo no WhatsApp e aí
Vocês vão mandando um boleto, vão mandando um Pix, tudo precisa ficar muito bem registradinho, para que lá na frente não tenha nenhum tipo de confusão. Ai, Fernanda, mas eu tô indo dividir sala com a minha amiga, não precisa disso. Amigos, negócios à parte, né? E esse é a sua empresa. Ai, Fernanda, mas eu atendo em casa, não interessa. É a sua empresa, é o seu trabalho. Então a gente precisa, antes de tomar qualquer decisão de dividir uma sala, a gente precisa agir com a razão e não com a emoção. Pra lá na frente a gente não acabar tendo que tomar certas atitudes ou percebendo que tomou até uma atitude precipitada. São coisas que precisam estar muito bem alinhadas. A profissional com quem você está indo dividir sala, ela precisa recepcionar a cliente da mesma forma que você, ela precisa atender do mesmo jeito que você, assim, parecido, ela precisa ter a mesma visão de negócio que o seu, porque senão não vai dar certo. Então, antes que não dê certo, esses são alguns pontos que você deve levar sim em consideração. Faça reuniões, pergunte, e aí se você sentir que não vai dar certo, não se precipite. Às vezes a gente fica achando que, ai meu Deus, olha, finalmente vou sair da minha casa, vou para uma sala, mas isso pode acabar sendo prejudicial para o seu modelo de negócio, porque você pode fazer o procedimento mais lindo que for, mas se a sua cliente ela não se sente bem no seu espaço, se tiver uma coisa que está destoando ali dentro, né, do espaço, a sua cliente ela não vai voltar. Por mais que ela goste do seu procedimento, por mais que ela goste de você, mas ela vai acabar não voltando. Então, é isso. São alguns pontos que você deve levar em consideração. Eu acabei de me mudar, mas você que me acompanha lá no Instagram, você já deve saber também. Eu me mudei de novo. Hoje eu estou numa sala comercial que ela é maior, né? E eu estou dividindo a sala apenas com uma profissional. E assim, todas as coisas que eu citei anteriormente foram conversadas antes. A gente conversou bastante e a gente tomou a decisão junta, né, de dividir essa sala. E ela pensa da mesma forma que eu, ela quer um modelo de negócio parecido com o meu. A gente entende que tem coisas que são boas e tem coisas que não são boas. A gente consegue chegar num denominador comum para ambas. Então, é uma parceria que está dando certo e que eu acredito que vai dar muito certo sim. Por quê? Antes teve uma conversa sobre todos os pontos que incomodavam a gente. Então, tendo uma conversa e a gente conseguindo chegar nesse denominador comum, então é uma parceria de muito sucesso. O público dela é um público muito parecido com o meu, a gente consegue ter essa troca. Então, é uma coisa boa porque, de certa forma, você acaba fazendo uma captação ali de cliente meio que de graça. A cliente dela vai lá, faz o procedimento dela, acaba vendo você fazendo o procedimento, e aí, vamos fazer um story junto, aí coloca o arroba dela no Instagram. Eu tenho essa percepção de que muitas clientes dela me seguem no Instagram. Por quê? Porque ela posta muitos vídeos meus, vídeos comigo, vídeos lá na sala, marca o meu arroba, então acaba sendo uma parceria de sucesso. Em contrapartida também vem muito essa questão do ambiente, de energia do ambiente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me sentir bem onde eu tô trabalhando, no espaço onde eu tô trabalhando. Então, quando eu sinto que eu não tô bem, a minha energia acaba caindo e, consequentemente, a minha vontade de fazer as coisas, de continuar fazendo as coisas, acaba que fica meio que baixo. Então, por conta disso, eu me desanimei, né? Eu acabei me desanimando tanto de fazer as coisas que eu fazia, quanto fazer os meus vídeos aqui pro YouTube. Mas agora que esse problema já está resolvido, graças a Deus, eu voltei. Quero fazer mais vídeos, quero voltar com força total, trazendo bastante conteúdo aí para as lashes iniciantes. Então, é isso. A sala ela ainda não tá totalmente pronta, mas assim que ela tiver, vou fazer um tour pela sala. E, assim, as coisas que nós já fizemos, já ficou bem bonita. Então, mas assim que ficar totalmente pronta, eu trago aqui um tour pra vocês verem. E é isso, gente. Chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. E principalmente pra você, lash, que ainda tem de casa, mas ainda não tem uma data, não tem uma previsão de quando você vai alugar a sua sala comercial, de como vai ser, o que você vai precisar fazer. Então, antes disso, eu já tô trazendo alguns pontos que você precisa pensar. Porque, gente, essa é uma decisão, tudo agora
você que é uma leste, mesmo que você atenda na sua casa, mesmo que você vá até a casa da cliente. Então é o seu trabalho, é a sua empresa, é o seu modelo de negócio. Então a gente precisa pensar com bastante cautela nas coisas, porque aí a gente acaba se precipitando, fica animada porque vai, né, pensa que vai subir um degrau e vai dividir a sala e vai dar tudo certo, quando na verdade não. Tem alguns pontos que a gente precisa pensar de forma madura, tem esses pontos que a gente precisa sim levar em consideração antes da gente tomar essa decisão, pra gente não acabar estragando o nosso modelo de negócio. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo e até o próximo vídeo.